Então, última coisa antes de abrir o Unreal, vou só comentar um pouco sobre essa cena aqui que eu fiz no Houdini, que é o que a gente vai importar lá. Então, só para vocês entenderem, né? Vocês já viram um pouco disso. Eu simplesmente fiz um tubo aqui, então esse tubo vai girando aqui e fiz uma simulação aqui com elementos de formas, cores e tamanhos variados que estão só reagindo aqui à física. Então, algo simples. Essas cores não são de materiais, são atributo de cor de ponto, né? Que em outros softwares geralmente é chamado de vertex color. Então não é uma cor do material, é uma informação que fica associada à geometria realmente. Que inclusive a gente consegue acessar no Unreal e usar isso no material. Então é algo que eu vou mostrar. Então o tubo é uma geometria com malha estática, ele não deforma, ele só gira. Então, simplesmente animei a rotação aqui. Já esses elementos aqui, que eu chamei de shapes, eles são um objeto só. Então, por mais que a gente olhe aqui, a gente imagina que cada um é um objeto separado. Não, tá? Todos esses elementos fazem parte de um mesmo objeto. Porque fazer dessa forma é muito mais conveniente aqui, pelo menos dentro do Houdini. Eu até poderia fazer cada um objeto separado, mas seria muito mais trabalhoso, mais complicado para ajustar. Então, dessa forma aqui eu tenho muito mais controle, tenho tudo procedural e ajustável aqui dentro. Então é muito mais viável para mim trabalhar assim. Mas o que acontece é que no fim das contas isso vai ter que ser importado lá como uma geometria que deforma, que entra naquele problema que eu já comentei bastante. Isso vai gerar algumas dificuldades no processo ali para lidar com o Lumen, mas eu vou mostrar várias possíveis soluções para lidar com isso. Como eu falei, eu poderia separar tudo isso em objetos diferentes e dar um jeito de fazer eles serem considerados malhas estáticas, porque realmente, se for pensar, cada elemento desse tem um formato fixo, né? Mas como eles são partes do mesmo objeto, então aí é considerado deformação. Mas para mim não vale a pena separar, eu prefiro lidar com os problemas deixando junto mesmo. Então, quando você tem uma geometria que deforma, precisa exportar em Alembic, que é um formato que vocês já devem conhecer, né? É um tipo de arquivo universal, muito usado, né? Então, eu vou tratar aqui de Alembic e FBX. Agora, existe o USD, né? Que é o formato mais novo, universal, que eu ainda não explorei aqui nesse intercâmbio com o Unreal. É algo que eu quero fazer ainda, mas para esse momento aqui eu usei esses formatos padrões da indústria, né, que com certeza vocês já devem conhecer. Então, usando o formato FBX, que também é bastante comum, ele é compatível com deformações de pontos, vértices, mas isso não funciona no Unreal, né? Você pode exportar um FBX com isso, mas ele não vai ser interpretado certo no Unreal. Então, se você quer usar uma deformação, tem que exportar em Alembic para funcionar no Unreal. Então, no caso aqui desses shapes, eu vou exportar em Alembic. Agora, o tubo, eu vou mostrar duas possibilidades. Porque ele sendo aqui, como eu falei, um objeto de malha estática que está só girando, eu posso usar o FBX, que aí dessa forma eu vou conseguir usar ele como malha estática lá no Unreal, e aí o Lumen vai conseguir identificar ele, né? Vai gerar aquela versão simplificada, enfim, vai funcionar tudo bonitinho. Mas numa situação dessa, eu poderia também exportar um Alembic. Então eu fiz aqui uma outra versão desse tubo, que eu chamei de tubo Export, que eu tinha exportado primeiro, que eu exportei em Alembic. Então nesse caso aqui, eu não rotacionei o objeto, eu importei esse tubo aqui com esse giro dentro dessa outra geometria, né? Eu não sei se isso está confuso, talvez, para quem não é do Houdini deve ser estranho. Mas enfim, fazendo dessa forma, é o jeito que eu vi de fazer funcionar como Alembic, que é um formato que eu prefiro usar do que o FBX. Ele é mais leve, mais rápido, acho mais prático. Mas ele entra nessa questão de que ele vai ser interpretado lá como uma deformação. Então, mais uma vez, eu vou perder a chance de usar ele dentro do sistema do Lumen. Então eu exportei ele no fim das duas formas e eu vou mostrar os dois jeitos. A gente lidando com ele como com Alembic, né, como algo que deforma, e vou mostrar também a gente lidando com FBX, como usar essa animação girando como uma malha estática. Assim, tem uma câmera também que eu criei aqui, simples. A minha ideia, na verdade, é eliminar esse início aqui, pegar do momento que está mais estável aqui a coisa, ó,
E aí então a câmera começa a se movimentar, ó. Então seria isso aqui, ó, a câmera dando um passeio de leve, vendo esses elementos aí reagindo na simulação. Então é isso aí que eu quero renderizar no Unreal. Então a câmera também eu preciso exportar em FBX para funcionar lá. Você pode exportar uma câmera num arquivo Alembic, mas para funcionar no Unreal como a gente quer tem que ser FBX. E outro detalhe também, para funcionar tudo do jeito ideal, também estou exportando cada coisa em um arquivo separado. Então agora vamos finalmente para o Unreal. Para quem ainda não tem o Unreal instalado, é só entrar em unrealengine.com. Aí você faz o login na página. Se você ainda não tem um, é só criar, grátis. E aí vem aqui em download, aí vai vir para essa página. E aí basicamente você tem dois tipos de licença. Os dois são grátis, mas esse aqui seria para quem tem interesse em fazer games. Então se você faz um game e o game tem sucesso, você tem que pagar 5% de royalties. Mas no nosso caso aqui, para criação de vídeos e outros fins que não sejam games, aí é totalmente grátis. Só baixar aqui então por esse link e tudo certo. E a princípio ele vai instalar esse Epic Games Launcher, que abrindo vai dar nessa tela. Então aqui é tipo uma central da Epic Games. E aqui a gente pode baixar o Unreal. Tem o 4 e no caso eu vou usar o Unreal 5, né? Que como eu falei no momento ainda está no Early Access. Então você pode baixar por aqui. Eu no caso já tenho, então ele aparece aqui. Então eu vou clicar aqui para poder abrir o Unreal. Aí ele vai começar a abrir o Unreal de fato. E aí ele abre essa telinha aqui com alguns presets que você pode começar, né? Algumas configurações básicas para o seu projeto. Então tem algumas categorias aqui, tipo games, eu quero então filme e vídeo. A ideia é começar com algo em branco, mas basicamente indo nesse preset aqui de filme e vídeo, ele já começa pré-configurado para uma qualidade mais alta do que games, por exemplo. Então vou vir aqui, pegar essa cena em branco mesmo, que não é completamente em branco, mas de lá a gente pode criar uma nova cena totalmente em branco. E aí aqui tem duas opçõezinhas que vem por padrão com esse Starter Content, né, que seria um conteúdo básico aí com algumas coisas prontas, tem alguns assets, materiais que pode ser útil, dependendo do que você for fazer, né? Eu vou deixar aqui com. E aí aqui embaixo tem essa opção de Ray Tracing. Então aí entra a questão da GPU, né? Se a sua placa de vídeo tem a tecnologia de Ray Tracing, você pode usar isso. Então pode habilitar aqui que isso vai habilitar no seu projeto já por padrão. Ou pode deixar sem mesmo. Então eu vou começar aqui sem o Ray Tracing, vou deixar desabilitado. E mostrar primeiro como lidar sem o Ray Tracing e depois eu vou mostrar as possibilidades extras que a gente ganha com o Ray Tracing. Então, isso é algo que dá para mexer depois, né? Eu posso a qualquer momento no projeto ali nas configurações ativar isso ou desativar. Então aqui é só dar um nome para o projeto, vou colocar nome de Shapes e beleza. Então vou criar o projeto e aí ele começa a carregar de novo o Unreal, né? Agora ele vai abrir o editor mesmo desse projeto. Então às vezes ele leva um tempinho aqui para começar, às vezes tem que compilar shaders, fazer umas coisas assim, então pode ser que demore nesse processo inicial. Aí de cara, ó, ele está falando que o projeto está desatualizado, ele pergunta se eu quero atualizar, eu vou mandar fazer o update, provavelmente porque essa cena padrão aqui já vem do Unreal 4, né? Então nisso ele deve atualizar os recursos para o Unreal 5. Se vocês abrirem aí pela primeira vez, vai estar sem isso aqui, deixa eu fechar, vai estar assim a sua tela. Então aqui a gente tem essa cena básica aqui, que pode ser interessante se você quiser começar já com um céu aqui, já tem umas nuvens, pode ser legal, uma iluminação pré-pronta, né? Mas assim, ele está com um esquema pronto aqui para iluminação estática, tem aqui essa esfera de captura de reflexo, né, que seria para pré-calcular um reflexo fixo, né? Então esse é o tipo de coisa que tem no mundo dos games, essa coisa de iluminação estática, né, que são luzes bakeadas, né, ou seja, pré-calculadas que ficam fixas no jogo. Então isso é para ganhar performance, mas pro nosso caso de animação, a gente quer iluminação dinâmica, né, ou seja, que a luz, sombra, global illumination, tudo seja calculado em real time, né? A cada frame recalculado. Então, isso que o Lumen oferece, também o Ray Tracing da GPU também faz isso, então é isso que a gente vai explorar aqui. Então vamos lá, eu vou criar uma nova cena aqui,
Então eu vou em File, New Level, né, que seria uma nova fase do jogo, mas pra gente vai servir como uma cena. Então você pode ter várias cenas diferentes no mesmo projeto. Então você usa um level como uma cena. Então vou colocar aqui esse Empty Level, que aí é realmente vazio, sem nada. Então aqui vamos começar tudo do zero. O conteúdo do nosso projeto fica tudo nesse Content Browser aqui, que nessa nova interface aqui do 5 ele fica escondido. Então você pode clicar aqui ou apertar Ctrl e barra de espaço para abrir e para fechar. Pode ser legal, mas senão você pode colocar aqui Dock em Layout e aí ele fica fixo aqui. Acaba ocupando um pedaço aqui, né, da viewport, mas é algo que você quer acessar frequentemente, então pode ser uma boa. Eu a princípio prefiro ele fixo aqui. Então tá, ó, aqui na estrutura do meu projeto, tudo fica dentro desse content, né, que seria o conteúdo, e aí ele já veio aqui de brinde esse starter content, né, que é aquilo que eu tinha selecionado, que vem alguns assets prontos e tal. Então aqui a gente tem várias pastas, ó, arquitetura, tem umas paredes, portas, várias coisas que eu não vou abordar aqui, na verdade, mas é mais para mostrar que tem essa possibilidade. Tem os materiais aqui que podem ser úteis, mesmo que você não use ele pronto, pode ser uma base para ajustar e fazer outra coisa, mas também em questão de material eu vou mostrar os do Mega Scans, que tem um grande acervo para usar, uma qualidade bem legal, então, enfim, saindo desse Starter Content, vamos então importar os assets aqui, né? O que eu fiz no caso no Houdini, mas enfim, que poderia ter sido feito em qualquer outro software. Eu vou criar uma pasta aqui, chamada de Import. Então só cliquei com o botão direito aqui, né? E aparecem várias opções aqui. Então New Folder para criar uma nova pasta. E aqui dentro eu vou colocar o que eu vou importar do Houdini. Eu posso clicar com o botão direito aqui e importar por aqui. Ou geralmente eu prefiro simplesmente arrastar daqui, direto da pasta que eu quero para cá. Então eu tenho ali o tubo e os shapes que eu mostrei da minha cena do Houdini. A princípio aqui eu coloquei só os Alembics, depois eu mostro os FBX. E aí eu coloquei aqui também esse personagem só para demonstrar algumas coisas, né? Um personagem simples aqui, eu coloquei só para mostrar algumas questões aqui na importação. Então eu vou arrastar ele para cá. Então vamos lá, ele abre essa janela aqui com as opções de importação do Alembic. E aí então, bom, ele tem aqui o range de animação, no caso é uma geometria estática mesmo, então tanto faz aqui essas questões de frame. E aí por padrão ele já sugere importar como malha estática, né? Então no caso eu não tenho animação mesmo, mas mesmo que eu tivesse animação ele por padrão sempre sugere importar como static mesh. Para importar animação tem que colocar geometry cache. Eu vou mostrar depois, então nesse caso aqui vou deixar aqui mesmo, static mesh. Aí de resto aqui pode deixar o padrão. E aí aqui é o ponto importante que eu quero mostrar aqui com o personagem, que é a questão de conversão de escala e orientação, né? Então isso é algo importante de ter em mente, né? Então aqui ele vem já meio que com um preset de conversão de cena do Maya. Tem também um 3D Max ou Custom Settings aqui para você setar. Então basicamente é um ajuste de escala, rotação e dá para inverter a UV também. Então essa conversão aqui vai depender do programa. Por exemplo, no caso eu estou com Houdini e não tem nenhum preset de Houdini aqui. Então só para mostrar, eu vou a princípio usar esse preset aqui que já estava mesmo padrão, que é o do Maya, só para mostrar, né? Então por padrão nesse preset aqui ele só inverte aqui a escala em Y e de resto não muda nada, né? Então vou dar um import aqui nesse preset, apareceu aqui personagem, vou arrastar ele aqui para minha cena, para colocar ele lá e eu não vejo nada. Porque no caso aqui, isso é algo comum de acontecer no Houdini para outros softwares, ele está minúsculo aqui, por isso que ele não está aparecendo. Porque a unidade de medida do Houdini é metros e geralmente nos outros softwares é centímetro, como aqui. Então é comum, por exemplo, quando eu exporto coisa para o Maya, geralmente eu tenho que mexer na escala mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho que colocar vezes 100 a escala. Então se eu mudar aqui a escala de 100, aliás, espera aí, deixa eu fechar o cadeado aqui para ele mexer nos 3 eixos juntos. Então se eu colocar 100 aqui, aí ó, agora eu estou enxergando ele aqui. Então aqui ele já está no padrão de escala que é, digamos, normal aqui do Unreal. Mas além disso, ó, ele está deitado no chão também. E aí ó, uma coisa para se notar aqui é que o sistema de orientação do Unreal é diferente da maioria dos softwares 3D. Ele tem aqui o eixo vertical dele, não é o Y como costuma ser. É o Z, né? Eu acho que o Blender também é assim, não tenho certeza.
Mas enfim, o Houdini, assim como no Maya, esse eixo aqui seria o Y, que é o verde. Então existem essas diferenças de padrões que é o que causa esse tipo de situação estranha aqui, né? Então, deixa eu colocar ele no centro da cena também, né? Ele, geralmente quando você arrasta aqui, ele acaba parando em algum lugar nada a ver. Então, aqui na localização, se eu clicar nessa setinha aqui, volta para o valor padrão, que é o 0. Então aqui ele está centralizado na cena. Se eu apertar F de frame, eu enquadro ele, mais fácil de lidar aqui. A navegação é meio que padrão universal, né? Tipo Maya, segura Alt, clique e arrasta, né? Então, para quem é do Houdini, o que geralmente você faz com barra de espaço é o Alt, mas no Houdini também funciona o Alt. Então acho que aqui não é novidade para ninguém, né? Também Alt com o botão direito dá o zoom, do meio faz o pan. Às vezes aqui a câmera fica muito sensível também, ou muito devagar. Você pode mexer aqui na velocidade da câmera, deixar mais sensível ou menos. É bom saber disso. Então tá, para eu rotacionar ele aqui, né, eu tenho os atalhos também, que é o mesmo esquema do Maya, que é o W para mover, E para rotação, R para escala. Então deixa eu voltar ele de novo no chão. E para rotacionar, então vejo aqui que eu tenho que rotacionar ele em X 90 graus. 90. Para ele ficar de pé. Então, como eu falei, isso aqui é o caso do Houdini, né? Em cada software vai ter algum padrão diferente que vai precisar de alguma adaptação diferente. Então, eu estou falando isso só para vocês entenderem como checar aí, né? Então, por isso eu peguei um personagem, em vez de pegar, por exemplo, esse tubo da minha cena, né? Porque nele a gente não sabe o que é em cima, embaixo. Se estiver rotacionado é difícil julgar o que é frente, atrás. Então, peguei um personagem aqui que é algo mais óbvio, né? De saber o que é em cima, o que é na frente. Então, desse jeito, eu consigo entender aqui o que eu preciso fazer de conversão do meu software para o Unreal, né? Então, sabendo disso, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito e reimport. Então, aqui isso é útil, por exemplo, quando você atualiza a geometria, mexeu na animação, quer atualizar, pode fazer isso. Clica com o botão direito, reimport, e ele vai substituir o seu asset pelo arquivo atualizado, né? Então, no caso, eu não mexi no arquivo, mas eu posso mexer aqui nessa conversão da cena. Então eu percebi que, por exemplo, nesse outro preset do Max aqui, ele faz essa rotação de 90 graus, que é o que eu preciso aqui. Então, para o caso do Houdini, eu posso partir desse preset do Max e só aumentar a escala aqui. Então, 100, o Y aqui está invertido, então tem que colocar menos 100, é um detalhe importante aí, senão vai ficar ao contrário. E 100 aqui também. Então beleza, vou dar um import. E aí agora ele ficou gigante porque ele reimportou agora com a conversão certa, mas ele ainda está mantendo aquelas transformações que eu tinha feito, né? Então agora eu vou simplesmente voltar aqui para os valores padrões, usando a setinha. E agora ele está como se espera, sem precisar mexer nada aqui do transform. Então mostrei isso só para entender o que é o padrão que eu preciso de conversão para agora importar realmente os meus assets valendo, né? Então não preciso fazer isso toda vez, né? Na verdade eu já sabia desse padrão, estou passando isso só para vocês testarem no caso do seu software aí, ter certeza de que está tudo funcionando bem nessa conversão. Então agora eu posso até deletar isso aqui. E agora eu vou realmente importar os assets de verdade. Então posso importar os dois de uma vez. Ele vai de qualquer forma fazer um por vez, mas beleza. Então aqui ó, ele já identificou que tem uma animação que vai do frame 1 a 800, que é o que eu exportei do Houdini. Então dessa vez eu não quero um static mesh. Se eu deixar aqui, ele vai pegar só o primeiro frame e manter congelado. Então eu quero Geometry Cache, para ele realmente importar a animação. De resto aqui beleza. Tudo certo. E aí ó, na parte de conversão aqui, agora ele já está mantendo os valores da última importação. Então mais prático, né? Mas é bom saber que se você fechar o Unreal e abrir de novo, ele não vai lembrar disso aqui também. Até onde eu vi, não dá para você salvar isso aqui como um preset, né? Que seria uma boa. Então você tem que realmente sempre observar esses valores. Ou também você pode fazer essa conversão já no momento da exportação, né? Eu acho que seria o ideal. Pelo menos no Houdini seria fácil ali fazer um asset que já faz essa conversão e exporta. Pode ser uma boa. Mas se não, é só você ter esse cuidado de cada vez que for importar, checar se está tudo dentro do padrão esperado.
Então vou dar um import. E aí ele leva um tempo aqui, né? Dependendo da complexidade, também da duração. No caso aqui são 800 frames, é bastante. Mas ele geralmente leva um tempinho chato mesmo aqui, porque ele não simplesmente importa aqui uma referência do asset. Ele realmente processa esse cache. Ele não sei exatamente que tipo de processo ele faz em cima, mas ele prepara um asset em cima daquele Alembic, né? Ele não simplesmente usa do jeito que está. Então tem esse processo, digamos, de conversão. Aí quando ele acaba, aparece outra janela aqui para o outro arquivo que eu mandei importar, né? Então é o mesmo range de animação, as mesmas configurações também. Eu vou querer isso aí, import. E aí agora está importando shapes. Então importou aqui os dois elementos. Vou colocar então aqui primeiro o tubo na cena, clicar e arrastar. Clicar aqui na setinha para centralizar ele, deixar na posição original. E fazer a mesma coisa aqui com esse shapes. Aqui, beleza, então tudo no lugar. Tem um grid aqui também no chão que é útil como referência do chão, né? Mas para essa cena aqui não acho legal, então vou desabilitar aqui no show, desmarcar o grid. Beleza. Aí aqui tá ruim de visualizar aqui porque a gente não tem nenhuma luz, né? Daí fica tudo meio flat. Então vamos começar criando uma iluminação básica aqui. E eu vou usar um HDR, porque assim, ó, se eu crio, por exemplo, ó, tem aqui Create, Lights, então aqui tem vários tipos de luz para criar. Se eu saio criando aqui tipo um Rect Light, que seria uma Area Light, eu acabo ficando meio cego aqui, né? Eu só vejo onde ele está iluminando. Então eu acho legal começar com um HDR, que já dá uma iluminada geral. Ó, agora não estou vendo absolutamente nada, porque uma vez que eu crio uma luz, daí ele passa a usar a luz criada, né? Então agora eu estou sem nenhuma luz. Posso mudar aqui, ó, a visualização de Lit. Se eu mudar aqui para Unlit, eu vejo como estava vendo antes, que ele vai ignorar qualquer iluminação, né? E a gente vê tudo flat. Então, para usar um HDR, aqui eu tenho duas formas, na verdade, né? Eu tenho aqui em Lights, né? Eu tenho HDR Backdrop, mas ele seria para um caso de você querer enxergar o seu HDR, né? Ele ficar como um fundo. Ele também ilumina a cena, mas ele não entra na cena do Lumen. Então, para funcionar no Lumen, o ideal é criar aqui no Skylight. A princípio aqui não fez nada. Então tá aqui Skylight, aí aqui nos detalhes, né, onde ficam os parâmetros e tudo mais. Eu tenho que mudar aqui o Source Type para aqui, Specified Cube Map. E aí aqui então é onde eu coloco a textura, né, o HDR em si. Então você pode importar aqui também arrastando um HDR que você prefira, mas no caso eu vou usar aqui dentro do Starter Content, tem já um pronto aqui, ó, uma pasta HDRI. Então tem um HDR básico aqui pra gente, posso arrastar e colocar aqui. E a princípio nada mudou porque eu estou aqui nesse Unlit, né? Então vou colocar Lit. E aí começou a iluminar bem aos poucos, né? Isso é algo que o Unreal faz por padrão aqui. Ele tem um esquema que vai adaptando a luminosidade, que é basicamente para recriar o processo do olho quando a gente entra, por exemplo, numa sala escura e aí não vê nada e aí depois de um tempo começa a enxergar. Então ele meio que recria isso, mas geralmente não é legal. Então a gente pode desativar isso. Então para isso eu posso vir aqui em Create, tem aqui ó, Visual Effects, aqui Post Process Volume. Isso aqui funciona como um Adjustment Layer que aplica um efeito por cima de tudo, né? Então tem vários efeitos, inclusive correção de cor que você pode aplicar. Mas além disso também você pode sobrescrever configurações gerais do projeto aqui, né? Então aqui tem um monte de tipo de configuração possível para aplicar aqui na cena, né? Só que por padrão ele age só dentro dessa área desse cubo aqui, né? Ele tem essa região de ação que geralmente não é o que a gente quer, né? Então posso vir aqui, ó, para achar mais fácil, né? Como tem um monte de parâmetros aqui, geralmente é mais fácil a gente buscar diretamente o que procura, né? Então, se colocar Infinite, aqui ó, já achou aqui ó, Infinite Stent ou Unbound. Isso aqui vai fazer ele agir na cena toda, em vez de ficar limitado nessa área. Então agora, qualquer coisa que eu configurar aqui vai afetar a cena toda. Então, para mexer nessa parte da luminosidade que eu falei, seria a parte de exposição. Então vou procurar aqui olha lá, já tem aqui Exposure, e aí tem algumas configurações aqui. Então acho que o método mais interessante é marcar aqui, deixar ele no Auto Exposure mesmo, mas aí você limita ele aqui
esse mínimo e máximo, pode deixar a princípio 1 e 1 para ele não variar. E se você quiser depois mexer nisso também é uma opção. Se você quiser que tenha uma certa variação, mas não tanto quanto o padrão, pode fazer isso também. E aí somado a isso, ó, você pode também clicar aqui para fazer um ajuste geral aqui, né? Ou clarear ou escurecer. Então agora aqui a gente... luminosidade mais fixa. Então beleza, agora que eu tenho o HDR eu já consigo enxergar melhor as coisas, né? É um aspecto bem mais interessante do que aquele unlit, né? Que fica tudo flat. E assim eu posso começar a trabalhar também. Se eu quiser criar luzes, eu consigo enxergar mais fácil onde eu estou criando, posicionando as luzes, né? E depois eu posso apagar a qualquer momento esse skylight aqui que está fazendo esse HDR. Ou claro, eu posso usar em conjunto tudo. Bom, aqui eu não comentei, mas vocês já devem ter percebido que é onde fica aqui a lista de tudo que tem na minha cena. Essa parte é bem intuitiva, né? Meio que padrão de muitos softwares. Um olhinho para habilitar ou desabilitar a visibilidade. Então agora eu vou criar... Aliás, antes de criar a luz, vou falar da animação aqui, né? Porque a princípio a gente não está vendo nada acontecendo. Não tenho nenhuma timeline aqui, né? Então como que funciona isso, né? Eu tenho um play aqui... Mas esse play aqui é para você dar um play no game, né? Então aqui vai simular como se estivesse rodando o jogo mesmo, não é o que a gente está fazendo aqui. Então para eu trabalhar com vídeo eu preciso criar uma sequência aqui, que vai ser uma timeline, vai funcionar tipo uma edição de vídeo. Então antes de mais nada eu vou deletar esse main aqui, que é aquele level que veio já com céu e tal. Eu vou deletar aqui, porque vai ser inútil aqui para mim nesse projeto. Então aqui também são informações adicionais desse level, então eu vou deletar tudo isso e eu vou salvar esse level aqui. Então vou dar um Ctrl S, salvar aqui na raiz mesmo e chamar de shapes. Então beleza, agora minha cena está salva aqui e agora eu vou criar minha sequência. Então aqui em Cinematics tem duas opções, né? Eu posso adicionar uma sequência do level ou uma master, né? Que eu posso ter como se fosse uma edição geral de várias cenas. Mas no caso aqui eu só tenho essa cena, vou colocar então Level Sequence. Aí eu escolho onde eu vou salvar, aqui mesmo, vou chamar de Shapes Animação. Ok. Então beleza, ó, ele abriu aqui uma outra aba. Não lembro se ele costuma abrir já por padrão aqui, talvez ele abra solto. Mas você pode sempre realocar as coisas aqui na interface. Então agora eu tenho uma timeline, estilo edição de vídeo, normal. Mas ainda não estou vendo nada acontecendo aqui, né? Não tem nenhuma animação. Então aqui eu preciso colocar tudo que eu quero que seja animado nessa timeline, precisa estar listado aqui, né? Então eu tenho, por exemplo, meu tubo. Vou arrastar ele para cá. Agora ele está na minha timeline. Ainda assim, ó, ele não está animado. Então eu preciso ter algum track aqui para ele ser animado. Então os tracks aqui é o que vão fazer a animação. Então tem várias formas de animar isso, né? Por exemplo, poderia animar um transform básico aqui, poderia animar então dentro do próprio Unreal algum objeto, né? Poderia, ó, tipo location aqui, se eu quiser animar a posição, ó, posso marcar um keyframe aqui também. Pegada normal de qualquer software. Tá lá a animação. Tem aqui editor de curva de animação também, mas enfim, o foco aqui não é ensinar a animar no Unreal, né? A ideia é trazer a animação que a gente fez em outro software. Então eu vou deletar aqui esse track do Transform. E então quando você tem uma geometria que tem o cache, né? No caso do Alembic, esse Geometry Cache, você pode vir aqui e simplesmente colocar Geometry Cache. E aí pronto, ó, agora tá lá, tá girando. Aí a minha timeline aqui está num range diferente do que é a minha animação, então posso ajustar isso vindo aqui nesse Playback Options. Aí tem ó, Start, End, então vou colocar para começar no frame 1 ao 800, que é o range que eu exportei a minha animação no Houdini. Então beleza, tá aí. Então vou fazer a mesma coisa agora com esse Shapes. E aqui também Track, Geometry Cache, ele acaba colocando a animação para começar no ponto que está a sua timeline, né? Aqui a sua agulha. Então posso ajustar aqui. Ele tem por padrão Snap aqui para encaixar mais fácil. Alinhar com o início. Então beleza. Agora sim, ó, tem a minha animação acontecendo. Vocês devem ter reparado que fica um rastro
estranho, né? Bem bizarro aqui quando eu dou um play. Eu vou explicar isso melhor mais para frente, mas basicamente isso é por causa do sistema que ele usa para fazer o anti-aliasing, que resumidamente ele faz um blend entre os últimos 8 frames por padrão para poder ajudar a suavizar bordas, né? Evitar a borda serrilhada, noise também. Então ele meio que dá um blend nos últimos 8 frames e isso acaba gerando um rastro assim quando o movimento é rápido ou seu frame rate está baixo. Então isso fica estranho aqui, mas na hora de fazer o nosso render valendo mesmo, eu vou mostrar como resolver isso. E aí por último falta a câmera aqui, né? Então a câmera vai ser um esquema diferente para importar aqui, né? Porque a câmera não é uma geometria, né? Então é basicamente só a informação de câmera que eu vou trazer para cá e a animação. Então eu exportei em FBX a câmera e aí para trazer ela para cá eu preciso criar uma câmera aqui e aí importar as informações da câmera para essa câmera que eu vou criar aqui. Então o modo mais prático aqui é direto nesse sequencer, né, na nossa sequência, clicar nesse ícone de câmera que ele vai já criar uma câmera a partir desse ponto de vista. Então ele cria aqui ó, esse Cine Camera Actor, que seria a câmera em si, várias propriedades aqui, vou fechar isso. E cria esse Camera Cuts. Então isso aqui é tipo a edição em si, você pode ter mais de uma câmera aqui, você pode cortar. Então precisa ter esse Camera Cuts, mas aqui dessa forma aqui ele já cria os dois de uma vez, já linkado. Então esse Camera Cuts está usando essa câmera daqui. Então poderia criar a câmera por aqui, né, animar ela toda aqui, mas como eu já fiz a câmera no Houdini, então vou só importar a informação. Então eu vou clicar na câmera com o botão direito e import. E aí na minha pasta do projeto do Houdini eu fiz aqui uma pasta FBX, onde eu exportei aqui a versão do tubo FBX e a câmera. Então abrir, vou desmarcar essas opções aqui, import. E aí beleza, importou minha câmera certinha, é isso aí mesmo. E no caso aqui já está com a escala certa, né? Não tem aquela questão de conversão de medida, mas isso porque já no próprio Houdini, na hora de exportar ali o FBX, ele tem a opção ali que eu habilitei para ele converter as unidades de medida. Ele adapta, como a escala do Houdini é diferente, né? Ele já adapta para o que seria o padrão do FBX, que é o esperado aqui. Então assim resolve isso, né? Porque no caso aqui eu não tenho uma opção aqui de mudar isso nesse processo de importação, né? Não é que nem no Alembic. Então aí nesse caso tem que vir já com a unidade certa. Mas também é bom ter em mente que nesse processo, deixa eu mostrar aqui, ó, eu tô na visualização da câmera, ele tá como se eu estivesse pilotando a câmera. Então eu vou clicar nesse ejetar aqui, beleza? Voltar para minha visão livre. E aí, ó, esse negócio gigante aqui é a minha câmera. Então, ó, deixa eu dar um F para enquadrar e olha isso. Esse modelo 3D aqui dessa câmera não é algo que sai no render, né? É só uma representação para a gente entender onde está a câmera. Mas está gigante por causa desse processo de conversão de medida. Então o processo é necessário para o movimento da câmera ficar na escala certa, né? Mas acaba, no caso do Houdini, né? Eu acho que quem usa outro software não vai ter esse problema. Mas então no caso do Houdini, como ele faz esse aumento da escala, o Unreal acaba entendendo que a geometria também tem que estar 100 vezes maior, né? Então isso fica bem inconveniente, né? Isso não é algo que sai no render, como eu falei, né? Não é algo que realmente é um problema, mas é bem chato para visualização. Tudo bem que você pode desligar a câmera aqui, mas uma forma de resolver isso, né? Deixa eu mostrar aqui. No Transform, se você colocar 1 aqui na escala que está 100, beleza, normalizou. Vou dar um F aqui. Beleza, esse seria o tamanho esperado mesmo, mas se eu mexer aqui, se eu sair do momento que eu tava, ele volta a ficar grande, porque tá tudo com keyframe. Então, se eu quiser resolver isso mesmo, posso vir aqui no Transform. E aqui na escala, posso deletar todos esses keyframes da escala. Então agora sim, eu coloco 1 na escala e beleza. Mas é bom ter em mente que se eu ajustar a animação lá, quiser importar de novo,
Quando eu fizer o processo de novo aqui, import, ele vai voltar a ficar grande. Mas beleza, tudo certo aqui. Então, se eu quiser voltar para o ponto de vista da câmera aqui, eu posso clicar ou aqui. Esse iconezinho, então ó, voltei para o ponto de vista da câmera. Se eu clicar de volta eu saio, estou livre. Então ó, no ponto de vista de câmera, tem um desfoque aqui, que é algo que eu não me preocupei no Houdini. Deixei para ajustar isso aqui mesmo, já que o meu render vai ser aqui. Então vamos lá, ó. Se eu colocar aqui na câmera, Cine Camera Actor. Se eu colocar aqui Focus, tem aqui ó, configurações de foco. Então tá manual, que é o que eu quero mesmo aqui. Dependendo do caso, é legal também usar tem esse tracking aqui que segue algum objeto específico. Então é uma opção bem legal, mas no caso aqui vou deixar manual mesmo. E aí aqui eu posso ajustar o foco. Opa! Aí. Então eu posso habilitar aqui também, hein? Tem esse plane para ajudar a entender onde que está o foco. Então é legal. Então beleza, vou deixar meu foco por aí. Então assim eu tenho um primeiro plano aqui mais desfocado. Aqui está em foco, lá no fundo mais desfocado, tá legal. Se eu quiser deixar esse desfoque mais intenso, deixa eu tirar aqui esse filtro. Aqui ó, de baixo, tirando o filtro da busca aqui, né? Fica embaixo aqui das configurações de foco, tem essa abertura aqui ó. Se eu diminuir esse valor, acaba ficando mais intenso o desfoque. E é bom ter em mente que aquela exposição automática, né, que eu coloquei aqui com limite de 1, se eu colocasse manual, aquela abertura acaba afetando isso. Então, por isso que é... Só mostrar aqui de novo, né? Exposure. Isso é uma vantagem de colocar nessa configuração aqui em vez de manual. Porque no manual você vai ajustar o desfoque ali e acaba mexendo na exposição, meio chato. Então aqui ele mantém uma luminosidade mais fixa. Então tá, eu vou deixar aqui bem forte mesmo esse desfoque. Beleza, pra gente ter um efeito bem visível. Aí a minha câmera ela começa a se movimentar só a partir do frame 122 aqui, né? Então eu tinha cheguei a comentar, né? No Houdini ali, esse começo aqui é meio que só um preparo da cena, né? Então a partir do 122 que eu vou considerar a minha cena valendo. Então eu vou mudar o meu range aqui, em vez de começar no 1, vou colocar 122. Poderia ter exportado só esse range aqui, né? Não precisava ter exportado esse início aqui, mas só mostrando aqui essa possibilidade. Meu foco poderia animar aqui também, né? Essa é uma vantagem de estar tudo no Unreal, render em tempo real, né? Então o desfoque é algo que eu muitas vezes faço na pós, por questão de tempo de render, né? Mas aqui, como a gente tem um render super rápido, então é uma vantagem aqui poder fazer o desfoque no render. E se quiser ajustar, depois ajusta e rende de novo, não tem problema, porque é super rápido. Então, só mostrar aqui, Focus Distance. Ó, se eu clicar aqui, ó, eu posso adicionar um keyframe ali, vai vir para cá. Então posso animar o meu foco ao longo do tempo.